Fala galera, eu tô aqui com o Paulo Fernando, um colega meu que trabalhou comigo numa empresa de telecom. Já tem tempo isso, né, Paulo? Faz tempo, né, cara? Cara, eu era magrinho e eu sei que o Paulo é tricolor doente. Eu tinha cabelo preto, pô, lembra? Que isso, tinha cabelo também, agora até... E um cara super gente boa que ajudava a gente sempre, a garotada mais jovem. Eu tenho isso como uma grande experiência e tenho muita coisa a agradecer ao Paulo, que ele era um cara que sempre dava atenção. Eu chegava cheio de dúvidas e ele, não, senta aqui, eu vou te explicar direitinho, e me explicava tudo passo a passo. Hoje estamos em momentos diferentes, você está trabalhando em outras empresas. E, Paulo, a pergunta que eu te faço hoje, você que é um cara de tecnologia, né, conhece muito essa área de infraestrutura e tudo mais, como é que está o cenário hoje de tecnologia no Brasil? A inteligência artificial, ela veio para ficar mesmo de vez? Me fala um pouco mais sobre esses seus projetos. Então, primeiro, te agradecer pelo elogio. A ideia de ajudar quem está começando é porque um dia eu também comecei, né? Então sempre teve alguém que foi lá e me ajudou e a gente tá ali para poder... É uma troca, né? É uma troca, né, cara? Assim, uma coisa que eu sempre falo, cara, que trabalha comigo. Cara, vamos ajudar, um se ajuda, porque a comunicação e a ajuda mútua torna-se o nosso dia a dia melhor. O projeto, ele roda de forma mais serena. Obviamente o projeto tem altos e baixos, né? Você se ajudando, você tendo uma boa comunicação e o time trabalhando junto no sentido que o objetivo fim é o sucesso, cara, vai dar certo. E tem um ditado lá que vocês falavam muito, que o mundo dá volta, né? Exatamente. Naquela época eu falava pra você, né, cara, eu estou gerente. Não quer dizer que eu sou o gerente. Então, assim, naquele momento eu estava gerente. Você mesmo falou agora que a gente está em outras empresas, outro mundo. E naquele momento eu era gerente e você estava começando sua carreira profissional e como você vai lembrar, fazia com você, fazia com outro e espero que tenha deixado um legado mesmo. Para mim deixou um legado gigantesco, você entre outros lá. A gente brincava, se divertia e trabalhava muito nos projetos de tecnologia. E vamos voltando à pergunta aqui. Cara, assim, o cenário de tecnologia do Brasil, desde a pandemia, é um cenário... Antes já era, na pandemia teve um boom, né, cara? Então, assim, você vê empresas que foram obrigadas a se digitalizar, correr, porque não tinha cultura de ser digital. E a pandemia forçou esse cenário para todo mundo. Ou se digitalizavam, então infelizmente aconteceu. Você passa aqui no centro da cidade, várias lojas fechadas, empresas fechadas exatamente por isso. Quando você vai agora de 2023, finalzinho de 22 para 23 e agora em 24 muito forte a inteligência artificial, você vê que veio para ficar, não tenha dúvida. E é uma coisa muito importante que eu sempre gosto de frisar cara, ela não veio para substituir o humano, ela veio para ajudar o humano. Essa é a minha opinião. Então, porque assim, quando você vai fazer qualquer coisa no chat GPT, por exemplo, você tem que ter um bom prompt para ele te responder com bastante certeza. Porque senão você bota qualquer pergunta e ele vai te responder qualquer coisa. Então, exatamente. Complementando aqui, hoje o serviço que você atua hoje, tanto no B2C quanto no B2B, tem essa necessidade de ter aquela tecnologia da inteligência artificial, mas nunca perde-se assim, o compromisso do ser humano estar ali por trás, né? Não, hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia, a gente atende uma outra grande empresa, a maior empresa de telefonia do Brasil. Nós somos responsáveis para o desenvolvimento do aplicativo tanto para o B2C quanto para o B2B, que é o self-care dessa telefonia. Dentro dele, a gente está ajudando essa empresa a botar a inovação, a botar a inteligência artificial. Mas, por outro lado, dentro do nosso desenvolvimento, é totalmente voltado em inteligência artificial. Por quê? O desenvolvedor, na hora que ele vai fazer o desenvolvimento, ele tem ajuda de um determinado software para poder fazer. O analista funcional, na hora que vai escrever as histórias, ele também tem a ajuda dessa aplicação para poder ter melhor clareza nas escritas dele. E isso permeia todo o ciclo de desenvolvimento, desde a época da hora de escrever as histórias até lá o case de teste do time de QA para poder entregar o aplicativo. Então, a inteligência artificial veio para ficar e veio para... É importante frisar, veio para ajudar o ser humano.
Ela Com tá certeza, aqui, com certeza. Ela está aqui para ajudar. Hoje em dia, eu posso falar sem sombra de dúvida, nossos desenvolvedores que entregavam um projeto em determinado tempo, ele está entregando com 50% a 60% mais rápido. É coisa absurda. Por quê? Porque ele entra lá com os épicos e aí a aplicação dessa empresa que eu trabalho, ela ajuda os desenvolvedores em toda a cadeia. Então a gente tem muito mais ganho e com isso a gente consegue pegar mais projeto. A empresa que eu trabalho, de novo, eu não estou falando o nome, mas porque a gente não tem autorização. Não pode falar o nome. Não tem autorização. Mas você está falando dos projetos, da ideia. Depois pode me procurar, que a gente tem 280 vagas em aberto, cara, na área de tecnologia da informação. Então, assim, hoje o que falta, que eu vejo muito no mercado, eu empreendendo, falta gente qualificada, né? Tem um gap gigantesco para a galera qualificada poder trabalhar. Porque não adianta eu pegar um profissional ruim ou que não tem um conhecimento necessário e colocar ele dentro da empresa, porque a empresa precisa de tudo funcionando como se fosse um relógio, cada peça no seu lugar. E aí a gente voltando para essa parte das opções, da questão de vagas, Paulo, você vê hoje que o colaborador, ele trabalha muito mais ou ele trabalha menos que antigamente? O que eu quero dizer? Na nossa época lá tinha os projetos waterfall, em cascata. Hoje se usa muito a metodologia ágil, né? Isso. Como é que você pegou essas duas etapas, tanto lá atrás da metodologia waterfall e hoje os projetos ágeis? Como é que você está vendo essa diferença com as equipes? Então, assim, trabalhar mais ou menos é muito relativo, né? Eu entendo que a gente atuando em modelo ágil, você traz mais celeridade para o projeto, você traz coisas mais importantes para o usuário final em todo momento do projeto. Lá atrás, o waterfall, você escrevia o requisito, aí ficava aquele tempão, aí daqui a pouco, lá na frente, o que você deveria entregar para o cliente não é aquilo que ele queria mais. Ele já mudava de ideia muito rápido, né? Muito rápido. A necessidade. Era change request toda hora. Isso aí, com a metodologia ágil, a gente acelera esse tipo de coisa. A gente consegue entregar coisas, tem entregas agrega valor para o usuário muito mais rápido. Você vai fazendo entregas parciais, obviamente com uma cadeia de valor muito bem estruturada para ele poder ter esse objetivo final. Obviamente no final do projeto ele teve várias entregas e entregou o que ele queria. Essa é a ideia do modelo ágil. E a gente só trabalha dessa forma hoje em dia. Eu não vejo uma outra forma no momento que não tem entregas com agilidade. E vamos falar sobre as ferramentas aqui, porque hoje a gente tem no mercado aí as ferramentas, a gente pode falar os nomes, tipo tem o Trello, o Gira, entre outras aí. Qual que vocês utilizam lá ou é desenvolvido internamente por vocês? Não, então, como a gente está hoje na empresa atendendo o cliente final, aí existem algumas regras que tem que seguir. E o cliente final, ele utiliza o Gira. Então, hoje a gestão do projeto é feita em cima do Gira. Então, o que não falta hoje são ferramentas qualificadas. Eu lembro lá na aquela empresa que a gente trabalhou lá, quando eu entrei, tinha um tal do STI novo. STI, lembra? STI novo. Eu peguei o novo. STI tem o STI novo. Quando eu entrei, todo mundo só falava STI novo é o melhor. Aí do nada, assim, voltaram para o STI antigo. E você era um dos responsáveis por esse STI, de tomar conta dele, né? Como é que você viu esse movimento? Porque eu fiquei assustado com o valor que foi investido na construção do STI novo. Para depois ter que voltar, né? Foi uma coisa assustadora mesmo. Você tá retornando aqui agora a minha memória. Foi assim... Primeiro que a gente tinha o STI, era um sistema caseiro, como se fala, né? Feito em casa, tem esse ponto. A gente desenvolveu dentro de casa, tinha uma ideia muito waterflow, né? Aí quando veio o STI novo, já era processual. Era o início do mundo ágil, né? E aí foi investido um caminhão de dinheiro pela empresa. E, cara, vou te falar muita verdade. Não sei se foi por culpa da empresa contratada, né? Mas eu acho que foi mais pra gente. A gente não soube pedir. E teve muita briga em área usuária, com área de TI. Isso aí é uma coisa que dificultou. A gente tem vários exemplos disso. O que eu quero explicar, não tem problema não, o que eu quero explicar é que o mundo de TI ele está em constante desenvolvimento, em constante evolução, e o gasto investido em ferramentas, quando o desenvolvimento é interno, é gigantesco. Hoje, com a metodologia ágil e com as ferramentas que teoricamente são grátis no mercado. Sim, hoje hoje na minha empresa eu utilizo o ClickUp e o Trello. O Trello é sensacional, cara. Jamais eu poderia ter uma... Eu uso o Trello em casa. Exatamente. Para fazer o controle em casa. Então a gente tem essa facilidade hoje de ferramentas gratuitas, dentro de um certo limite,
que grandes empresas utilizam. É verdade. E o mais interessante que nessa escola que a gente teve, eu tive a oportunidade de participar, é que a gente viu o merge de várias empresas, né? E aí tem o sistema A, tem o sistema B, vai usar o sistema da empresa, da outra, vai criar um C. E todo esse processo, esse desenvolvimento, na minha época, que eu era estagiário, eu olhava para aquilo, caramba, existe esse mundo, né? Que loucura isso. Você fazer tinha um projeto de transformação, né? Esse merge todo é muito complicado. Ali foi uma escola, né, cara? Ali eu acredito que o período que eu fiquei nesse projeto de transformação, na verdade, teve alguns antes, na hora que a gente incorporou uma outra telco da vida, a gente levou uma linha de incorporação que eu, na minha concepção, hoje eu vejo, olhando a experiência que a gente tem depois, que foi uma linha que não deveria ter seguido. A gente chegou, obviamente, com ordem dos sponsors, né? A gente chegou nessa empresa que foi adquirida e nada deles prestava. Tudo o nosso era o melhor, então a gente foi lá e impôs os nossos processos, os nossos sistemas, os nossos fornecedores, os nossos líderes. E do lado de lá tinha muita coisa boa também. Hoje eu falo sobre isso porque as grandes empresas estão se juntando. Então, eu mesmo estou com a bússola que eu desenvolvi e agora tem a MW que está entrando no grupo. E isso é uma tendência que vem acontecendo. E cada empresa tem uma parte boa, outra nem tão boa. Como a gente vai homologar tudo isso? Então, por ter essa experiência lá atrás, foi para mim um grande case, eu com 24 anos, estagiando e ver esse mundo, que hoje eu vejo com mais clareza, para mim foi ótimo. E claro, são lições aprendidas, né? Lógico. Hoje, uma empresa vai te contratar porque você participou daqueles projetos e você tem uma visão muito mais à frente desses projetos. Então, hoje a empresa que eu trabalho também ela é uma adquirente feroz no mercado. Então, hoje a empresa que eu trabalho, ela tem ela como head, né? como principal, e tem outras 6, se eu não me engano, porque toda hora tem uma novidade. E as startups, né? E mais as startups. Ela tem uma linha de estratégia que é pouco diferente da antiga. Ela não mata a marca, ela não mata a identidade dessa empresa. Porque o que fez ela adquirir essa nova empresa foi a identidade dela. Então ela tem uma linha de raciocínio. Obviamente ela bota um ou outro processo para poder ter algum tipo de... Ela traz uma melhoria, mas ela deixa a própria marca se desenvolver e continuar aquele desenvolvimento. A empresa que eu trabalho hoje adquiriu 3 outras fora do Brasil. E já tem uma representatividade na receita muito alta. Primeiro em dólar. E segundo, porque ela não foi lá e acabou com a marca, não acabou com a identidade da empresa. E isso está permeando e você vê o crescimento contínuo dessa nova empresa. Perfeito, Paulo. Vou deixar aberto aqui para você falar para a garotada que eu sempre prezo muito. Como é que está o mercado de tecnologia? Se fosse para você dar uma dica também, eu vou deixar essa parte, esse momento da entrevista aqui para você dar essa orientação para a garotada. Então, primeiro que eu tenho um filho que está na faculdade de tecnologia. Tentei tirar da cabeça dele essa brincadeira, não tentei não. Ele sempre quis, eu incentivei. Estudem, se aprimorem, façam bastante curso. Hoje a gente tem cursos aí que são muito ricos, trazem bastante conhecimentos. E nesse mundo, quanto mais você se especializar, melhor posicionado você está contra a concorrência, contra o seu coleguinha do lado que vai estar ali para competir com você numa vaga, para competir com você em uma entrevista. Então se preparem porque o mundo está muito amplo de vagas. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas você pode ficar tranquilo se você não quiser responder, que é o seguinte: se você quiser contratar alguém, o que você vê de diferencial na pessoa? Qual o seu objetivo? Assim, eu vou contratar aquele jovem ali que está precisando de uma oportunidade, por isso. Eu lembro que lá quando eu fiz o processo seletivo, a última entrevista era com gestores. E você estava também nessa entrevista, escolheu uma menina lá, e quem me escolheu foi o Kaique. E aí ele me escolheu. Então, assim, você é um cara que contrata pessoas, você vê
o que a sua empresa precisa, o seu time precisa. Passa umas dicas aí pra gente pra galera que tá querendo, né, ser contratado, buscar algumas oportunidades hoje na área de TI. Cara, primeiro de tudo, se preparem. Assim, quando você vai fazer a entrevista, igual quando você vai comer alguma coisa, você olha, é o prato, você come primeiro com os olhos. Então prepare, façam cursos, treinem, se prepare para a entrevista. Na entrevista, relaxa. Se você está vindo preparado para a entrevista, você vai se sair muito bem. Então seja comunicativo, mostre o porquê que você quer entrar nessa empresa, estude a empresa uns dias antes para saber qual que você pode agregar a essa empresa. E, antes de tudo, é força de vontade, né, cara? Eu acho que a história de empresas contratarem só estagiários... Profissionais qualificados, assim, às vezes é aquela força de vontade, aquela vontade de crescer, porque foi o que aconteceu comigo. Cara, eu cheguei no mundo do escritório de projetos, gerenciamento de projetos ali do PMO, eu nem conhecia essa área, cara. Pô, nem entendia nada. E aí eu fui com aquela força de vontade de querer aprender e fui me desenvolvendo. Porque eu olhava assim, o mundo de TI é só programação, só ficar ali na telinha do computador e não era nada disso. Eu não via nada daquilo na faculdade, só no finalzinho da faculdade que eu fui ver. E aí entra a vontade de querer aprender, né? Querer aprender, você se mostre sempre aberto a novas ideias, busque, não fique esperando uma pergunta, um pedido, seja do seu colega, do seu chefe. É isso que o mercado procura. São pessoas proativas, com boa comunicação e do bem. Seja a pessoa do bem sempre. A pessoa do bem sempre progride. Exatamente. Eu só tenho a agradecer, Paulo. Obrigado sempre. E agora aqui... Um abraço.